Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alexander Pascoaleto, eu sou o diretor de negócios da Mecajum. Então hoje nós estamos aqui para falar desse assunto que é a impressão 3D, com o objetivo de espalhar um pouquinho mais o conhecimento com relação à parte da modelagem hoje. A impressão 3D, ela consiste em basicamente 3 etapas. A primeira é a modelagem, quando você pega o seu projeto e você transforma ele em alguma coisa visível, né? Você transforma a sua ideia em um arquivo para poder depois virar um objeto. Você passa esse arquivo para o processo de fatiamento, que é onde ocorre a tradução desse arquivo para um código que a impressora vai entender. E por fim, tem a impressão em si, que é a terceira parte. Mas hoje aqui vamos focar só na modelagem. Show? Beleza. Por que você vai modelar? Por que você usa a impressora 3D? Tem vários motivos. Você pode querer fazer algo genial na sua cabeça, colocar alguma ideia para ficar brincando. Você pode querer, talvez, implementar alguma solução de uma caixinha, de um envelope, para alguma coisa que seja única, que você não tenha que recorrer à gambiarra com caixas de mercado ou coisa parecida. Isso se aplica bastante ao CDA, no nosso caso. A gente tem uma embalagem do CDA própria, sem ser feita a partir de gambiarras. Ou você pode fazer até mesmo soluções que ajudem o dia a dia. Você pode fazer desde o suporte para a impressora mesmo, para melhorar a eficiência dela. Ou você pode até fazer soluções para cachorros que não têm patas, se você quiser. Tudo bem. E quais são as várias opções que você pode ter de programas para fazer a modelagem? 3D Design, Rhino, Tinkercad, Fusion, SolidWorks, Katia e Mesh Mixer. Desses aqui, o que eu vou falar vai ser o Tinkercad. Mas o Mesh Mixer, ele também pertence à família do Tinkercad, só que ele é para você fazer o download no computador. Ele é um pouquinho mais poderoso, ele permite até você, na hora que está fazendo o fatiamento, escolher onde que você quer que tenha o suporte, em vez de já ser uma coisa gerada automaticamente pelo slicer. E ele deve ser estudado depois. Assim, se você quiser dar um upgrade na forma como você vai fazer a modelagem, esse aqui é o caminho certo. Esse aqui também é muito bom. Esse, se eu não me engano, é pago. Esse aqui com certeza é pago. O que foi? O fatiamento ele tem que usar outro programa ou é tudo? Outro programa, mas ele a gente vai ver depois, na segunda parte. Essa parte aqui vai ser voltada só para modelagem. Beleza? Então, mãos à obra. Vamos começar. Vamos aprender a usar isso aí. Vocês todos, quando chegaram, já falei para irem colocando no Tinkercad, né? Acho que todos vocês já mexeram antes com AutoCAD, né? As ferramentas são ligeiramente parecidas. A questão é que esse software ele é voltado especificamente para a modelagem 3D, em vez de você fazer os desenhos 2D. Então ele já é próprio para isso. Essa parte direita aqui, nós temos as formas básicas. Então você vai precisar construir o seu modelo, em vez de você construir ele desenhando linhas e depois conectando e tentando fazer a modelagem, você pode fazer a modelagem dele usando formas básicas, os polígonos, né? Os ditos polígonos. E ele é uma forma muito mais fácil de você conseguir chegar onde você quer. Eles podem ser sólidos ou transparentes, mas isso você define na hora que você coloca aqui, não precisa pegar direto. Além disso, você usa bastante esse lado aqui. Essa caixinha aqui, ela é do AutoCAD. Não sei se vocês lembram, mas é o que você usa para saber onde que você está no plano. A sua orientação, o seu ângulo de visão do plano. Então vai, escolha uma forma qualquer que esteja aqui, clique nela, arrasta para cá, com o botão esquerdo mesmo. Essa aqui, por exemplo. Ah, eu tenho um quadrado. O que eu faço com esse quadrado? Não é um quadrado, é um cubo. O que eu faço com esse cubo? Eu posso primeiro dar uma olhada nele com o botão direito. Você aperta e segura e vai dando uma mexida. Até aí todo mundo conseguiu fazer? Beleza. Agora que eu dei uma mexida, eu quero mudar as dimensões desse cubo. Como que eu faço? Eu clico nele. Aí ele vai ficar com essa circunferênciazinha em volta dele azul. Essa linhazinha.
Se você clicar em qualquer um desses quadradinhos brancos que aparecem, ele vai mostrar as medidas. Aí eu quero mudar a largura dele. De 20 eu quero colocar 30. Você clica no 20 e aí você coloca a nova medida e dá Enter. Fácil assim. Todo mundo conseguiu fazer isso até agora? Beleza. Mas eu não quero que esse quadrado fique desse jeito. Eu quero rotacionar ele. Então você procura algumas dessas setinhas de rotação que aparecem quando você seleciona. Então eu quero rotacionar ele na base mesmo, essa setinha de rotação de baixo. Então você segura e coloca onde você quiser. Se você quiser um ângulo específico, aí você pode escrever também, do mesmo jeito. E aí ele fica ajustado. Ah, mas eu quero girar nesse outro sentido. Pode girar também. Nos 3 eixos você pode girar. Beleza. Então, da manipulação básica do objeto é isso. Se você quiser mudar esse objeto de lugar, é só apertar e segurar e levar para onde você quiser também. Do mesmo jeito. Até aí todo mundo conseguiu fazer? Perfeito. Agora, vamos supor que eu quero fazer um cilindro no meio desse quadrado. Eu quero fazer um furo nele, porque vai passar, no caso da minha coruja, né? Aquela hastezinha que ficaria ligada na base. Como que eu faço o furo que eu preciso? Aí você traz a forma que você quer fazer o furo, no caso o cilindro. Ele pode ser sólido, como ele pode estar em forma de orifício. Vocês conseguem ver que dá para mudar? Se ele estiver na forma de sólido, você leva ele para cá. E pronto, as duas formas estão sobrepostas. Se eu quiser formar isso uma única forma, eu clico aqui em cima, em agrupar. E aí você tem a sua única forma aqui. Ela agora está unificada, se você mudar uma dimensão, você vai mudar tudo com relação a ela. Beleza? Agora, eu não gostei da minha junção, eu quero desfazer. Você pode vir aqui no mesmo canto, que tem a setinha do lado, o íconezinho do lado de desagrupar. E aí ele volta para a forma que ele estava antes. Beleza, mas além disso, talvez eu queira fazer o encaixe desse furo, né? Então, ele tem que ser menorzinho. Beleza. Se você colocar ele como orifício, ele fica transparente desse jeito. Na hora em que você junta os dois, o orifício some. Todo mundo conseguiu ver até aí? Beleza. Se eu quiser colocar no ângulo específico, eu vou usar esse quadradinho aqui, que todo mundo já conhece. Agora, vocês estão vendo que o quadradinho está girando em volta desse meu objeto? Se eu, por exemplo, tiver um outro objeto que eu queira trabalhar, aqui mais para o lado, mas se eu estiver girando, não está girando em volta dele. Como eu faço para ficar em volta dele? Para o foco do meu giro aqui ficar em volta dele? Você vem aqui, nas opções que estão do lado, tem uma casinha, tem um quadradinho, um mais, um menos. Esse quadradinho, ele deixa a visão específica para esse objeto. Até aí tudo bem? Como é que eu mexo na dimensão do objeto? Tipo assim, a altura. Ó, você clicou nele. Se você quiser mexer na altura dele, você clica em qualquer um dos quadradinhos brancos. Aí o quadradinho da altura é esse aqui. Agora, se eu quiser mudar a altura dele em relação ao plano, é na setinha preta que está logo em cima. Então você pega e segura, vai puxando. Top, hein? Beleza. Então tá, eu quero agora, sei lá, escrever um texto. Já tem aí a ferramenta do texto em si. Na aba da forma você pode escrever qual é o texto que você quer e pode inclusive escolher a fonte. Não são muitas, são só 3 na real, mas você pode escolher. Então aí, Mecajum.
eu posso inclusive escolher o quão redondinho eu quero que sejam essas letras. É nesses segmentos aqui. Isso é mais fácil de ver no círculo, né? Vocês estão vendo que esse círculo, esse cilindro está com os lados meio coisados? Meio retos? Eu posso deixar ele um pouco mais suave nessa opção lados aqui. Ou eu posso deixar ele mais bruto mesmo. Ah, eu posso fazer um chanfro nesse bevel. E eu posso fazer o chanfro ficar suave, que é o número de segmentos. Certinho? Até aí todo mundo conseguiu? Beleza. Aí beleza, se eu coloquei uma imagem a mais, eu não quero. Acabei desistindo de colocar essa aqui, não gostei dela, quero tirar. Você aperta, seleciona ela e aperta Delete. Pronto, você tirou a imagem de onde você queria que tivesse. O uso básico, gente, é isso. A partir de todos esses detalhes, vocês conseguem fazer praticamente qualquer coisa no Tinkercad. Agora, o outro caso. Eu tenho duas peças aqui, esses dois dados. Só que eu quero que eles fiquem alinhadinhos, né? Vamos supor, isso já aconteceu comigo, eu estava fazendo uma roda para um dos meus carros. E eu queria que a roda ficasse bem alinhadinha, o eixo passasse bem no meio. Como eu faço para isso acontecer? Se você quiser alinhar algumas formas, várias formas, eu recomendo fazer duas de cada vez. Você primeiro seleciona as que te interessam. Agora cuidado, se tiver formas muito perto, você pode acabar selecionando as três aqui. Mas eu quero só essas duas, então a minha seleção só precisa ter essas duas. E como eu faço para alinhar? Eu venho aqui em cima. E tem essa ferramenta aqui de alinhar também. E aí vão aparecer essas várias bolinhas. Você pode alinhar do jeito que você bem entender. Agora as duas estão juntas uma da outra. As bolinhas ficaram cinzas porque não tem mais o que alinhar. Elas estão em alturas diferentes. Eu quero deixar da mesma altura. Mesma coisa. Alinhar e ele tem um alinhamento vertical também. As duas aqui no meio, as duas aqui na ponta, ou as duas aqui na base. As duas podem ficar alinhadas nesse sentido. Isso é muito útil quando você quer fazer a fixação de parafusos. Eu tive que fazer um desses aqui no tablet do Guilherme. Os parafusos, para eles ficarem corretamente alinhados, é melhor você fazer assim do que no olhômetro. Como é que você colocou em cima? Elas estavam aqui, né? Aham. Elas estavam do lado, eu levantei a outra, selecionei as duas, alinhar, e aí, aqui ó. Pronto. Ficaram alinhadas. De resto é só questão de exploração. Agora, vamos supor que eu quero saber se duas peças elas estão certinhas, porque às vezes quando você vai compondo muito a sua peça, o centro geométrico dela muda. Então você não consegue usar esse recurso de alinhamento para saber se está exatamente no meio. Quando você tem que fazer uma coisa muito precisa, você precisa que ela fique bem centralizada, aí você usa... Deixa eu ver. Você usa o que a gente chama da visão ortográfica. Então ele vai mudar essa sua visão, essa sua forma de ver o seu cenário, de modo a tirar a perspectiva. Então não importa o ângulo que você olhe, as suas peças não vão mudar de tamanho relativo porque você está olhando. Então essa ferramenta é muito utilizada quando você quer deixar as coisas bem alinhadas.
Então tá, eu quero alinhar essa daqui com essa peça. Mas mesmo que eu coloque essa peça como sendo a principal, vocês estão vendo que justamente porque tem a visão em perspectiva, eu consigo ver a parede interna desse cilindro. E isso não é interessante se eu quero fazer uma coisa precisa. Ah, eu quero que isso aqui seja um rolamento. Então ele tem que ser só um pouquinho menor do que do que esse furo em que ele está entrando e não pode ficar esbarrando na parede. Então, sei lá, 15 por 15. Acho que esse tamanho já é o interno. Como você vai saber que ele está encostando ou não se você não consegue ver lá a parte de baixo? Assim, ó. Está encostando ou não está encostando? Se você dá uma olhadinha assim de lado, você consegue ver que ele não está encostando, né? Canto nenhum. Mas desse jeito aqui, do jeito que está sendo exibido, não fica muito fácil de saber. Agora, se você mudar a visão, aí fica bem claro que não está encostando. Todo mundo conseguiu ver? Se estiver desse jeito aqui, você não tem certeza. Mas se estiver assim, você tem certeza que não está encostando. Então essa é a parte técnica, tipo, é a parte de desenho técnico. Se você quiser deixar ela alinhadinha com as dimensões perfeitas, é isso que você usa. Se vocês já tiverem um arquivo 3D em algum lugar e vocês quiserem trazer para esse projeto, então, por exemplo, eu tenho a Mecoruja e aí eu quero fazer a basezinha dela. E aí, como eu posso trazer a Mecoruja para esse outro arquivo que eu estou fazendo? Você aperta aqui em importar. E aí você arrasta o arquivo que está no seu computador, na extensão STL, OBJ ou SVG. A gente prioriza STL, que é o que o slicer gosta de trabalhar. E aí você só arrasta e ele vai ser carregado aqui. Agora, se você quiser, uma vez que você tiver certo que o seu arquivo já está pronto, eu gostei do design que está, eu quero fazer o download dele. Você vai em exportar. Agora, e se a gente tiver em um projeto da Mecajum, por exemplo, o BitContainer, né? O BitContainer foi orçado numa caixa em 3D para cobrir todo o equipamento que a gente vai usar. E aí são duas pessoas no projeto, como você faz para elas duas trabalharem no mesmo arquivo, sem uma ter que ficar entrando no perfil da outra? Tem a opção de compartilhar aqui na parte de cima. E aí você chama um amiguinho que está no mesmo projeto que você para vocês trabalharem junto no desenho. A dimensão máxima que a impressora nossa suporta é 20 por 20 por 20 centímetros. 200 milímetros por 200 milímetros por 200 milímetros. Então, se for imprimir alguma coisa, esse é o máximo. É o máximo, mas não é recomendado, visto que o tablet do Guilherme até agora não saiu. E quanto que é o recomendado? Não existe um recomendado. Mas assim, tipo, se você vai trabalhar em uma coisa pra você, tipo uma esculturazinha que você quer deixar na estante e tudo, evita exceder muito os 10 por 10 de base. Porque isso aí já dá um tempo razoável de impressão. Eu diria que abaixo de 2 por 2 já seria muito pequeno. Se vocês estiverem curiosos para saber como a Mecoruja chegou desse jeito com as formas básicas, presta atenção que na hora que você aperta em desagrupar, ele dá um bugzinho e mostra todas as camadas que foram usadas. Só para as asas aqui, por exemplo, eu coloquei essa bola para fazer esse arco interno da asa. Não sei se vocês estão percebendo. Aí se eu desfizer a asa, olha aí, tanto de coisa que eu coloquei em volta. Porque a asa, ó, não sei se estão percebendo, ela era reta, né? Isso aqui é reto. Aí eu fui colocando umas formas arredondadas assim para fazer o formato curvo da asa. Mas isso, apesar de parecer complicado, não é tão complicado. Eu demorei para fazer ela umas 2 horas e meia. E é só ter um pouco de prática mesmo. Eu não sou nenhum expert não. Essa era a asa original dela. Tá vendo? Sem todas as coisas. E se eu desagrupar ainda, se eu fizer essa asa virar as extensões originais dela, ela é feita de um bando de cilindros achatado para serem as penas. Pronto.
Importei a Mac Coruja aqui pra esse meu arquivo. Assim consegue. Que suporte é esse? O que é essa peça aí do lado? Essa peça é para ser o suporte dela mesmo. É para ela ser conectada. Só que aí você imprime separado justamente para poder fazer a conexão. Porque esse suporte, justamente porque a haste é muito frágil, ela é tipo muito fina, não ia dar muito certo você querer imprimir tudo junto. É melhor você imprimir um de cada vez. Pois é, a parte do treinamento da impressora é basicamente isso, a parte de modelagem. Então, vão treinando, tentem fazer alguma coisa criativa. Eu sugiro começar pelo que todo mundo começa, que é um pivôzinho, aquele bonequinho palito, ou então um carro, ou então um avião, sei lá. Tentem fazer uma coisa simples, mas tentem botar em prática isso que vocês estão vendo. Se for surgindo dúvidas, aí vão perguntando. Sucesso? Beleza.